Olá, tudo bem com vocês? Vamos então para a nossa segunda aula sobre a doutrina do Espírito Santo. Dessa feita, nós vamos trabalhar o Espírito Santo na perspectiva do Evangelho de João. Nós vamos olhar para o Evangelho de João e vamos perceber toda a ação do Espírito Santo dentro dele. Eu quero começar dizendo que o curso de pneumatologia ou doutrina do Espírito Santo faz parte do currículo do Centro de Formação Cristã, desenvolvido pelo Ministério de Educação Cristã da Igreja Batista Emanuel, na cidade de Petrolina. Essa é nossa sala de aula online, todos sejam bem-vindos, e durante alguns encontros objetivamos definir o valor da pessoa do Espírito Santo no processo da criação, conversão, formação e ação do cristão para o mundo. Após predizer sua morte no final do seu ministério aqui na terra, Jesus incita no coração dos discípulos a fé. A fé não apenas como expressão da esperança motivada pela comodidade da sua presença física, mas a fé, sobretudo, como expectativa vindoura atribuída a cada crente como garantia da esperança da vida eterna. Jesus então faz questão de afirmar, faz toda a questão de reafirmar os propósitos eternos de Deus, dizendo que na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse dessa forma, ou se não fosse assim, eu não teria dito a vocês: vou preparar-vos lugar. João 14, verso 2. A morte de Jesus era uma morte providencial e também substitutiva. O processo litúrgico era muito claro: o cordeiro deveria ser morto. A sua morte vicária era a morte vicária de Jesus, ou do cordeiro, era o único acesso para o propósito de Deus, o propósito eterno de Deus, fosse cumprido aqui na terra. O que é isso que significa a frase de Jesus quando disse: está consumado. Os discípulos não deveriam ficar isolados, desanimados ou amedrontados. Eles só precisavam fazer uma coisa: eles só precisavam colocar em prática tudo quanto ouviram de Jesus. Eles só precisavam exercitar a fé, ou seja, crer em Deus, lembra? O Pai Criador, mas também crer, como Jesus disse, crer em mim, ou seja, crer no Filho agora, que é o Salvador. João capítulo 14, verso 1. Os discípulos então precisavam entender que o fundamento da fé, ou a razão da esperança, não se encontram nesse plano terreno, no aqui e agora, mas no porvir. Por isso Jesus afirmou e disse: e quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. João capítulo 14, verso 3. Para preencher essa linha imaginária do tempo que decorreria entre o período da morte de Jesus até o evento da sua segunda vinda, seus discípulos, seus seguidores, não poderiam ficar sozinhos a ponto de se sentirem abandonados. Eles certamente não resistiriam. Por essa razão, Jesus prometeu um outro Consolador,
que seria dado a todos aqueles que o amam e que estão comprometidos em guardar os seus mandamentos. O texto de João vai dizer: se me amais, guardareis os meus mandamentos. E aí eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará um outro Consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito de verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Capítulo 4, versos 15 e versos 16. A palavra outro, usada por Jesus, vem da palavra grega allos, que significa outro do mesmo tipo. E a palavra consolador no grego, parácletos, que significa literalmente chamado para estar ao lado, significando uma pessoa que se coloca do lado ou próxima à outra, com a missão de ajudar, cuidar, aconselhar, dirigir, ensinar, apoiar, etc. Esse termo era frequentemente utilizado nos tribunais para definir a pessoa de um assistente legal, de um tipo de conselheiro para a defesa, um defensor público ou ainda um advogado. Jesus chama de Espírito da verdade que o mundo não pode ver nem pode conhecer. Somente o crente em Jesus pode conhecê-lo e recebê-lo, porque ele habita convosco e está em vós. Verso 17. Jesus está confirmando a disponibilidade e a acessibilidade do Espírito Santo na vida de todos aqueles que são seus discípulos, que são seus seguidores. Ele habita convosco e estará em vós. Jesus afirma mais uma vez a promessa da sua segunda vinda, dizendo: não vos deixarei órfãos, voltarei para vocês, ainda por um pouco, e o mundo não me verá. Vós, porém, me vereis, porque eu vivo, vós também vivereis. Naquele dia, vós conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós estáis em mim, e eu em vós. Capítulo 14, versos 18 a 20. Para viver, queridos, toda essa dimensão da realidade espiritual, das promessas vindouras de Jesus, o crente precisa se apropriar da fé e não perder o foco principal, que não estão nas bênçãos terrenas, mas na eternidade. Vejam o que Jesus disse: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado do meu Pai, e eu também, disse Jesus, o amarei e me manifestarei a ele. A pergunta é: a quem Jesus irá se manifestar? E a resposta é muito clara, é muito simples: a todos aqueles que o amam e que estão comprometidos em viver e guardar os seus mandamentos. Esses serão amados do Pai, serão também amados do Filho, e a promessa de Jesus é: eu me manifestarei a Ele. E aí a pergunta é: depois da sua morte, qual será ou qual seria a forma que Jesus deveria se manifestar aos seus discípulos? A resposta é óbvio: através do Espírito Santo.
Veja o que Jesus diz no capítulo 15, no verso 26. Quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, esse dará testemunho de mim, dará testemunho de Jesus. Veja agora no capítulo 14, no verso 26, o texto diz: mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que eu vos tenho dito ou que eu vos tenho ensinado. Neste verso, Jesus enfatiza bem o propósito da sua promessa quanto à vinda do Consolador, a vinda do Espírito Santo, a quem o Pai, Deus, enviará no meu nome, ou seja, no nome de Jesus. Ele diz: eu rogarei, eu vou pedir ao Pai, e Ele vos dará um outro Consolador. E Jesus faz questão de revelar a missão didática do Espírito Santo aqui na terra. E a missão é: Ele vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto eu vos tenho dito, eu vos tenho ensinado. Além de se colocar próximo, ao lado, como um advogado, para ajudar cada crente na sua caminhada cristã, além de motivá-los a viver em fé e pela fé, a fim de que vençam as batalhas espirituais, sejam em formas de provações ou tentações, o Espírito Santo também tem a missão de nos ensinar todas as coisas e de nos fazer lembrar de tudo quanto Jesus disse, de tudo quanto Jesus ensinou. Em João capítulo 16, verso 13, Jesus também disse: quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Queridos, não haverá nenhum tipo de dúvidas, não haverá embaraços e não haverá enganos. É interessante o fato da ligação que Jesus faz em torno da pessoa do Pai, em razão dos seus propósitos eternos, o qual transcende a toda a realidade humana, com a pessoa do Filho, na sua obra de redenção, em obediência e submissão à vontade do Pai, que encontrará o seu ápice na sua morte e ressurreição. E agora, com a apresentação da terceira pessoa, a terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo, que virá da parte do Pai, com o propósito de dar testemunho de toda a verdade, ou seja, dar testemunho de toda a obra redentora de Jesus como Salvador. Agora, para que tudo isso aconteça da forma como foi planejada, para que o Espírito Santo venha e comece a exercer o seu ministério entre nós, os crentes, ou seja, eu e você, aqueles que amam e que guardam seus mandamentos, é preciso que Jesus esteja livre para ir. Veja o que Jesus diz no capítulo 16, versos 7 a 8. Mas eu vos digo, convém a você que eu vá. Jesus está dizendo, convém que eu vá. Porque se eu não for, o Consolador não virá. Se porém eu for, eu vou-lo enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Em João capítulo 7, versos 37 a 39, o texto nos diz: no último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isso ele disse a respeito do Espírito que haviam de receber os que nele crescem. Pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Tá?
Eu quero concluir essa aula dizendo que Jesus já morreu na cruz, isso é fato, está consumado. Ele ressuscitou dentre os mortos ao terceiro dia, aleluia. Por causa da sua morte sacrificial, como o cordeiro oferecido para morrer em nosso lugar, no meu lugar, no seu lugar, podemos viver hoje os propósitos eternos de Deus na expectativa, na esperança vindoura, né, de Jesus, para nos levar, da volta de Jesus, para nos levar para a casa do Pai, lugar que Ele foi preparar. Enquanto essa palavra não se cumpre, aí sim, nós continuamos vivendo sobre a orientação do Espírito Santo, que vai estar do nosso lado, próximo a nós, o qual dará sempre testemunho da obra realizada por Jesus, o qual nos ensinará e nos fará lembrar de tudo quanto Jesus ensinou, o qual também nos guiará a toda a verdade, além de nos consolar, interceder e nos motivar a viver em fé e pela fé. Até a próxima aula, receba um forte abraço. Muito obrigado.